Prezados irmãos, irmãs, boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos, dialogando sobre essa doutrina maravilhosa que tanto tem nos amparado, que tanto tem nos orientado, principalmente num momento tão difícil como esse que nós estamos vivenciando. Que a espiritualidade nos ampare, nos abençoe e nos inspire para que a gente possa aproveitar bem esses momentos dessa conversa nossa. E hoje nós vamos falar sobre o que significa adorar a Deus. Então nós vamos comentar um pouco sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos. No capítulo 2, nós vamos falar a respeito da lei de adoração. Então nós vamos comentar alguns aspectos contidos aqui nessa lei de adoração. E aí eu gostaria de iniciar a nossa conversa indagando o que é adoração. O que é adorar alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia? O que a gente entende por adorar? Alguns vão falar, adorar é amar muito. Adorar é gostar demais de alguma coisa. Eu adoro tal doce, eu adoro tal comida. Então a gente utiliza muito essa palavra adorar. E a palavra adoração significa venerar alguma coisa, venerar alguém. E no caso aqui, nós não estamos falando de uma pessoa, né? Nem de uma coisa, mas nós iremos falar sobre o que significa adorar a Deus, venerar a Deus. E nós vamos começar com a questão 649, que está inclusa no item objetivo da adoração. Então, Kardec indaga aos espíritos: em que consiste a adoração? Olha a resposta que foi dada: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, olha quanta coisa interessante nessa resposta. Primeiro, nós sabemos que nós nos comunicamos verdadeiramente uns com os outros no sentido espiritual pelo pensamento. É o pensamento que nos liga àqueles que são iguais a nós. É o pensamento que nos liga, seja a espíritos superiores, seja a espíritos inferiores. É aquilo que está no nosso pensamento. Então, no caso de adorar a Deus, nós devemos perceber que eu adoro a Deus na medida em que eu elevo o meu pensamento a Ele. Então, na medida em que eu elevo o meu pensamento, eu me aproximo dele. E complementando ainda nessa parte do objetivo da adoração, Kardec pergunta:
essa adoração a Deus origina-se de um sentimento inato à adoração, ou seja, a gente já traz isso em nós, ou é fruto de ensino? É muito comum a gente crescer acreditando em Deus, acreditando em um ser superior, e ao longo da história nós vamos ver que todos os povos sempre cultuaram um ou vários deuses. Não há relatos de nenhum povo que não tinha essa adoração por um ser sobrenatural. Então Kardec fala, escuta, mas isso é porque a gente aprende pelos ensinamentos? Ou será que isso é inato? É algo que a gente traz? Vamos ver a resposta. Sentimento inato, como o é o da existência de Deus. Então a gente já tem dentro de nós, porque somos criaturas dele, somos filhos dele. Então a gente já tem esse sentimento inato de que ele existe. E a espiritualidade vai trazer para nós que esse sentimento de adoração, de veneração, também é um sentimento inato. E aí a espiritualidade continua. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então a gente traz em nós esse sentimento de que nós somos frágeis, que nós temos potencialidades dentro de nós, mas nós temos muitas fragilidades e que a gente precisa desse ser superior, desse Pai que nos ampara, que nos orienta, que caminha conosco. Então, olha, trazemos isso desde sempre, desde a nossa criação. Então é um sentimento inato. E é interessante a gente falar um pouco aqui como que essa adoração ao longo do tempo foi modificando. Nós vamos evoluindo, né? E na medida que nós vamos evoluindo, a forma de adorarmos a Deus também vai sendo alterada. Os povos primitivos, assim, quando a humanidade, né, estava ainda no processo primitivo de evolução, trazíamos dentro de nós a ideia primeiro do desconhecimento do universo e aquela ideia de que existiam vários deuses. E junto com essa ideia da existência de um ou de vários deuses, aquela ideia de que era necessário demonstrar essa adoração a esse Deus ou deuses. Então, quando a gente estuda história, a gente observa rituais de adoração. Rituais, por exemplo, em que se havia sacrifícios de animais, oferendas de bens, né, materiais, cereais, pães, oferenda de animais, sacrifícios de animais e inclusive sacrifícios de seres humanos.
Porque na concepção desses povos, se Deus é um ser magnânimo e que nós estamos na sua dependência e que devemos adorá-lo, nessa concepção deveríamos oferecer o que tem de melhor. Então, muitos povos sacrificavam, por exemplo, crianças, sacrificavam virgens, no sentido de agradar a esses deuses. Então, são vários os relatos. A gente tem, por exemplo, os astecas que viveram na América Central. Eles construíam pirâmides, não como as do Egito, um pouco mais baixas, e essas pirâmides no topo delas era sempre de uma forma plana, para que servisse como um altar para sacrifícios humanos. Então, olha, nós, a humanidade, engateando na nossa evolução, sempre buscando adorar a esses deuses. E aí, é claro que hoje a gente não tem mais esses rituais, nós já passamos para uma outra escala, para um outro nível de evolução, mas muitas religiões ainda têm vários cultos exteriores para demonstrarem a sua adoração a Deus. Então tem vários rituais, várias manifestações exteriores para demonstrar a adoração a Deus. Então a gente pergunta, e o Kardec fez essa pergunta, e ela está presente aqui na lei de adoração. O Kardec pergunta, sabe que isso é necessário? E os espíritos colocam, olha, não é necessário. Porque a verdadeira adoração, ela vem do coração. Então a gente não precisa de externar essa adoração. Mas os espíritos respondem, a adoração verdadeira é do coração, como a gente disse. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então Deus está nos olhando, então não há necessidade de manifestações exteriores. Mas o Kardec, insistente que é, ele fala, será útil essa adoração exterior? Olha a resposta que os espíritos dão em respeito às várias religiões que possuem uma série de rituais exteriores aí para demonstrar a sua adoração. Eles respondem, sim, se não consistir num simulacro, numa simulação, em algo que eu faço só para que outros vejam. E eles continuam, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Quantas vezes os seres humanos, nós já fizemos diversas manifestações exteriores de adoração a Deus, no sentido de mostrarmos, olha, eu sou uma pessoa fervorosa, eu tenho fé. Mas aquilo é somente da boca para fora, é somente um ato exterior. Então isso não vai resolver, porque é somente uma simulação.
O interessante é quando nós fazemos essa adoração com o nosso coração, como foi dito aqui na pergunta 649, na elevação do pensamento a Deus. E aí, né, a gente já falando dessas manifestações exteriores, a gente vem com uma dúvida. Será que Deus, vamos imaginar Deus, a inteligência suprema, será que Deus tem preferência para que nós o adoremos desta ou daquela maneira? Será que há adorações que vão agradar mais a Ele do que outras? A gente vai falar que Deus prefere sempre aquilo que vem do nosso íntimo, do nosso coração, aquilo que a gente faz com aquela vontade de melhorar, que tem por base o amor. Então, é por essa que Deus tem preferência. Então, os espíritos respondem: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então, não é só fazer o bem, é também evitando que coisas ruins aconteçam, que se faça, né, evitando que o mal aconteça. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, não há necessidade dessas honrarias externas, porque o que interessa é o bem que nós estamos fazendo e o mal que a gente está cortando, evitando, eliminando. Então é dessa forma que a gente adora a Deus. E vem também um outro questionamento, né? Bom, ao adorar a Deus, vamos fazê-lo de forma individual ou em grupo? O que é melhor? Nos momentos de oração, nós sabemos, olha, vamos voltar sempre na primeira questão, de que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. O pensamento é tudo. Ele que nos conecta a outros. Então é claro que uma oração, uma adoração individual, chega aos espíritos superiores, chegam a Deus. Mas e se for em conjunto? Será que essa junção de pensamentos cria uma força maior? Um poder de construção maior? Um poder de mudança maior? É claro que sim, né? Nossas adorações vindas por meio de preces, individualmente valem muito. Mas quando há todo um conjunto, uma ligação de pensamento, é claro que isso fará diferença. Quantas vezes a gente está com um parente doente, ou está passando por alguma necessidade, e a gente sempre fala, vamos orar por essa pessoa. Vamos vibrar por essa pessoa. Olha o pensamento.
o pensamento conectando, o pensamento de várias pessoas conectando. Então isso vai fazer uma grande diferença. Então é muito importante a gente pensar nisso, que a adoração a Deus, a lembrança desse Pai, o voltar o pensamento para Deus, seja individualmente, seja em grupo, sempre irá nos tornar melhores. Então, às vezes a gente pensa, eu vou adorar a Deus, eu estou agradando a Deus. Na verdade, eu estou agradando a Deus porque eu estou me melhorando. Porque a verdadeira adoração a Deus é quando a gente vai aí mudando. Nós vamos aumentando, fazendo a nossa evolução. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que o Espírito Miranês nos fala a respeito do significado da adoração. E assim, são palavras belíssimas. Ele nos coloca: esta palavra adoração nos traz uma vibração que nos parece uma modalidade de adorar a Deus de forma primitiva, como se fosse para paralisar-nos diante de tanto serviço que nos chama a respeitar o Criador através do trabalho. No entanto, existem diversas formas de adorar a Deus. O sábio adora a Deus pelas suas realizações. Jesus adorava fazendo sua vontade. E os homens elevados formalizam uma adoração pela sua vida contínua no bem comum. Então, adorar a Deus nos faz lembrar que a base é a caridade. Não há como adorar a Deus se nós quisermos ficar no nosso cantinho, sem lembrarmos de que nós fazemos parte de uma humanidade. De uma humanidade que está intercalada, interligada. E se eu tenho, por exemplo, comida, mas há muitos que não têm, que passam fome, que passam por necessidades, e eu tenho condições de ajudar, e não faço, eu deixo de adorar a Deus, porque o meu pensamento não está conectado a Ele, porque Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. Então eu vou demonstrar esse amor na medida em que eu auxilio o outro, seja por meio da alimentação, do vestuário, da moradia, quando eu saio de mim e faço algo pelo outro. Porque eu estou fazendo para mim, a gente sabe disso. Da mesma forma que tem essa caridade material tão necessária,
eu adoro a Deus principalmente quando eu faço a caridade moral. Aquela caridade que eu expresso na medida em que eu entendo as fraquezas do outro, na medida em que eu perdoo o outro, em que eu vejo o meu irmão com dificuldades e eu ajo em prol dele. Às vezes ele está com um problema muito sério e eu retiro alguns minutos do meu dia para conversar com essa pessoa. Eu retiro às vezes algum momento do meu dia para ouvir uma pessoa. No mundo que a gente está, nós gostamos muito de falar, né? Eu, por exemplo, falo demais. Às vezes eu preciso me policiar o tanto que eu falo. Mas olha a caridade e o aproximar-se de Deus, de adorar a Deus, quando a gente ouve alguém. Principalmente quando esse alguém às vezes nos cansa, né? Tem pessoas que a gente não tem tanta afinidade, pessoas que às vezes nos dão uma dorzinha de cabeça, no sentido de que a gente não tem tanta afinidade, tanta ligação, e a gente gostaria de falar: ai meu Deus, não quero essa pessoa perto, mas você vence essa dificuldade e fala: vou ouvir, não me custa nada. Olha, eu estou ouvindo alguém que está precisando conexão, estou em ligação com ela e eu estou elevando o pensamento a Deus, adorando. Olha que coisa fantástica. Então, aquele que adora a Deus, por exemplo, ele não pode ter dentro de si pensamentos de ódio. Como é que eu posso? Vamos analisar. Como é que eu posso adorar alguém? Adorar algo, adorar a Deus, a inteligência suprema, ligar o meu pensamento a Ele, mas eu estou com ódio de alguém, com raiva de alguém, desejando o mal para alguém. Então não estou adorando, porque olha o tipo de pensamento que eu estou tendo. Esse pensamento de ódio, de rancor, de raiva, ele não é um sentimento de adoração, porque eu não consigo. Eu tenho ligações sim, mas não com Deus, não com a espiritualidade superior. Eu vou estabelecer ligações de pensamento com espíritos ou iguais ou mais atrasados do que eu. Então é importante a gente lembrar disso, que nós devemos, nós espíritas, nós precisamos lembrar sempre dessa questão da caridade e do amor ao próximo. Porque é isso que vai fazer com que a gente evolua, com que a gente se torne cada vez melhor e amando aqueles que estão à nossa volta. E como a gente fica bem quando a gente desenvolve a capacidade de amar. A
capacidade de ajudar, de se colocar no lugar do outro. Olha o quanto isso faz bem para nós e o quanto nós nos sentimos melhores com isso. Então, gostaria de ler aqui um trecho do Miramês para reforçar isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Se queres adorar a Deus, não deves esquecer a caridade. Desde o momento em que te levantares do teu leito, começa o dia ajudando. As oportunidades não faltam, nos diz Miramês. Não deixes de orar pela tua compreensão em todos os minutos em que estiveres em contato com os teus semelhantes. E para nunca perder a paciência diante de tantos problemas que existem. Ai, como é difícil a paciência com problemas que nos afligem, com problemas que afligem outras pessoas. E aí Miramês continua: faze-te surdo quando ofendido, não revidando com as mesmas armas do ofensor. A nossa tendência é revidar. Bateu, levou. Mas o sentimento de adoração, de elevação do pensamento a Deus é exatamente o contrário. É fazer-se surdo às ofensas e não revidando aquilo que nos é colocado, que nos é feito, que às vezes nos ofende profundamente. E dando sequência aqui, continua compreendendo todas as oportunidades que vêm ao teu encontro para purificar teus pensamentos. Quantas oportunidades nós vamos tendo no dia a dia, ao longo do dia todinho, nós vamos tendo oportunidades de melhorar o nosso pensamento. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Miramês continua: os impulsos de fazer justiça não deves alimentá-los. Se desejas adorar a Deus, não pode ter ódio de ninguém, pois todos e tudo somos obras dele. Então, para nós caminharmos para o final da nossa conversa, eu gostaria de lembrar o seguinte: aquele que veio ao planeta Terra para nos ensinar a forma de adorarmos a Deus foi Jesus. Então a forma de adorarmos é seguir os seus ensinamentos. É tudo aquilo que nos foi passado com tanta amorosidade, que nos foi passado pelo exemplo, que nós devemos seguir. Então, olha o quanto a humanidade já progrediu. É claro que muitos de nós ainda estamos engateando, a Terra ainda,
é um planeta de provas e expiações, né? Não sei se caminhando já para regeneração, se já estaria, mas eu acredito que ainda de provas, né, e expiações. Mas nós já evoluímos. Antes, nós precisávamos, para demonstrar a adoração a Deus, de entregarmos animais, de sacrificarmos seres humanos. Depois criamos uma série de rituais para demonstrar exteriormente essa adoração a Deus. E agora a doutrina espírita, não querendo jamais nos vangloriarmos, de nos julgarmos superiores aos outros, não é essa a questão, mas a doutrina nos faz perceber que adorar a Deus é algo que está na nossa melhora, que está nessa elevação do pensamento a Deus, na medida em que eu pratico a caridade, em que eu relevo as ofensas, vou perdoando aos meus irmãos, amparando-os, orientando-os, trabalhando constantemente. Então, essa adoração, ela vai acontecer continuamente. Eu não vou tirar algumas horas ou algum dia determinado para adorar a Deus. Eu irei adorá-lo, como foi colocado aqui, desde o momento que eu me levanto ao momento que eu deito. E na verdade nós espíritas que sabemos que a gente sai do corpo, até enquanto esse corpo dorme, o espírito pode fazer uma porção de coisas fora desse corpo. Então, olha, a adoração então é constante, estando esse corpo aqui acordado ou esse corpo dormindo, porque o espírito está ali ativo o tempo todo. Então, meus irmãos, é essa palavra simples que eu trouxe aqui para vocês, com todas as dificuldades, né? Todos os erros que a gente tem. Mas a ideia é fazer a gente refletir um pouco na importância dessa adoração e o que significa adorar a Deus. Lembrando que é possível fazermos essa adoração o tempo todo. Então a gente encerra aqui pedindo que a espiritualidade nos ampare sempre, nos abençoe, nos ajude a estarmos sempre em adoração, a estarmos sempre em sintonia com Deus por meio dessa elevação do pensamento. Que os nossos pensamentos sejam sempre pensamentos voltados para o bem, voltados para a alegria, voltados para tornar a vida do outro melhor. Que a gente consiga desapegar de tantas coisas que nos impedem de adorar a Deus. Que nós nos tornemos melhores a cada dia e que a gente saiba aproveitar todas as oportunidades que nos forem dadas
para adorarmos a Deus. Assim seja.